Mude em silêncio. Você não precisa ficar contando para todo mundo, anunciando a sua mudança, anunciando que você vai mudar, o que você vai fazer. Você não precisa disso. Você simplesmente precisa sustentar a sua decisão. Você simplesmente precisa arcar com os compromissos que você faz com você mesma. Tem muitas pessoas que falam demais sobre aquilo que ela vai fazer, sobre as suas mudanças, os seus sonhos, os seus projetos. Só que a verdade é que você falar menos é melhor do que você ficar anunciando, do que você ficar falando demais. Isso é sem necessidade e talvez seja exatamente isso que está atrasando a sua transformação, que está atrasando a sua mudança de vida. Essa necessidade de ter que contar tudo para todo mundo, de ficar anunciando cada passo que você dá, de ficar anunciando algo que ainda você não viveu, que você não fez. Então mude em silêncio. E quando você fala demais a sua mudança, a sua transformação, na verdade, antes de acontecer, né? Sabe o que acontece? Você acaba recebendo aplauso antes da hora. Você acaba recebendo aquele elogio antes da hora, antes do momento. Mas por que isso não tem nada a ver? Realmente, o que acontece? Esses elogios, esses aplausos que você acaba recebendo antes de realmente fazer aquilo que você se propôs a fazer, acaba criando uma falsa sensação de progresso, de que você está progredindo, está avançando, está fazendo, mas na verdade é uma falsa sensação. Aí você conta que você vai começar aquela dieta. Eu mesmo já fiz isso várias vezes e no final fiquei envergonhada, porque eu falava, eu vou emagrecer, eu vou começar essa dieta, eu vou fazer, e no fim não fazia nada, ainda ficava com vergonha, porque eu falei algo que eu não fiz. E ainda eu criei uma falsa expectativa. Olha pra você ver. Então, mude em silêncio. E o que isso também vai mudar na vida das pessoas? Você ficar contando pra todo mundo que você vai fazer dieta, que você vai emagrecer, que você vai estudar, que você vai começar a fazer isso. Pra quê? Qual é a necessidade de ficar contando, anunciando pra todo mundo que você vai começar a fazer aquela dieta, que vai emagrecer, que vai viajar, que vai começar a estudar, que vai fazer faculdade, que vai comprar isso, que vai fazer aquilo? Qual é a necessidade disso? Porque quando você faz isso, já aparece, já dá aquela falsa sensação que você está progredindo, que aquilo já é o suficiente. Mas não, você simplesmente está agindo pela emoção. Mas a mudança verdadeira, ela acontece de dentro para fora. E muitas vezes ela é silenciosa, ela é solitária. É como se ela acontecesse ali nos bastidores e não no palco, anunciando para todo mundo. E para a mudança também acontecer, é necessário o quê? Ter constância, ter disciplina, você sustentando aquilo que você se propôs a fazer para você mesmo, você honrando os compromissos que você faz com você mesmo. Porque eu vou te falar, é muito frustrante quando a gente não consegue arcar com os compromissos que nós fazemos para nós mesmos. Agora, imagina você ficar anunciando para todo mundo que você vai mudar, que vai fazer e acontecer, e no fim você não consegue. Aí é uma frustração maior ainda, porque você não conseguiu arcar com o seu compromisso consigo mesmo e ainda com os outros. Olha pra você ver, nem tudo todo mundo precisa ficar sabendo. É claro que tem coisas que você vai fazer na sua vida que você precisa falar, mas não precisa falar pra todo mundo. Tem pessoas que elas são específicas, que elas são necessárias saber sobre aquilo, mas nem todo mundo precisa. E tem fases da sua vida, tem projetos, tem sonhos que eles precisam ser protegidos, que você não pode ficar anunciando imediatamente, porque precisa de um tempo. Processos que são solitários, tem processos que vão acontecer no secreto, muitos vão ser entre você e Deus, muitos vão ser entre você e pessoas específicas, pessoas que realmente elas precisam estar nesse progresso com você, nessa transformação, precisa estar com você neste momento, nessa fase que você está vivendo, mas tem pessoas que não, tem pessoas que são apenas espectadores da sua vida. Então acaba que tem outra questão também, que quanto mais você fica falando, mais opinião você recebe. E aí depois você pensa assim, nossa, as pessoas estão dando opinião demais, tá falando demais sobre a minha vida, mas porque você deu espaço, você falou demais, você falou aquilo que não tinha necessidade de falar, então você acabou dando abertura para as pessoas poderem intrometer na sua vida.
E muitas opiniões que você recebe acaba, em vez de te trazer clareza, vai te confundir ainda mais, porque às vezes você já tem o seu direcionamento sobre o que você deve fazer, o que você deve mudar. Deus já te direcionou e aí você começa a ouvir muitas opiniões, muitas vozes. Quando você vê, você já tá perdida, não sabe nem qual caminho tomar, qual direcionamento seguir, porque você mesmo deu espaço para isso. Então proteja, se proteja. Mudar em silêncio é uma forma de se proteger. Tem mudanças na sua vida que vai acontecer no secreto, são coisas que vão ser construídas no secreto. E no tempo certo, você vai poder falar, você vai poder anunciar, mas há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de falar, mas também há um tempo de calar. E respeite os tempos na sua vida, respeite as estações, as fases que você está passando. Mude em silêncio. E lembrando que a mudança não é empolgação, é constância, é disciplina, é decisão. Muitas coisas na nossa vida é decisão, é decidir fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mas porque é necessário, porque precisa fazer e é decisão. É acordar e fazer mesmo quando ninguém está vendo, mesmo que você não esteja se sentindo motivada. Mas eu sempre tô falando aqui sobre sentimento, né? Porque os sentimentos, eles são voláteis. Às vezes você sente, às vezes você não sente. Por isso que nós não podemos ser dependentes dos nossos sentimentos. Por isso é necessário o quê? Ter constância, fazer, mesmo sem vontade, mesmo com vergonha, mesmo com medo, mesmo sem querer. Então olhe na sua vida o que você quer mudar. Por exemplo, é a sua rotina? Então mude, mas não precisa ficar postando, não precisa ficar anunciando para todo mundo. Se você quer começar a estudar, apenas comece. Não precisa ficar anunciando para todo mundo, avisando para todo mundo. Não tem essa necessidade. Por exemplo, você quer cuidar do seu corpo? Cuide, é necessário, mas não precisa ficar anunciando, postando, divulgando para todo mundo, porque muitas coisas perdem força quando você fala demais, anuncia demais. Então tem coisas que você precisa mudar na sua vida em silêncio, depois vai ser notório, todo mundo vai ver, mas quando isso acontecer, tem uma raiz, e a raiz ela já vai estar profunda, já vai estar fortalecida, já vai ter uma base, e percebe que a raiz não é notório, não é algo que ninguém vê, mas é algo profundo, é algo que tem uma base, é algo que está construído. E a gente aprende com tudo, né? Por exemplo, a raiz, ela cresce antes dela aparecer. Então, a gente tem que aprender com tudo, sabe? Com a natureza, com tudo. Então, não fica contando qual é o seu próximo passo, a sua próxima mudança para todo mundo. Mostra os seus resultados. Talvez a sua próxima fase, não precisa você ficar explicando para todo mundo, não precisa você ficar divulgando, postando, anunciando. Não precisa. Precisa simplesmente você decidir, você ter constância, ter disciplina e agir, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Você precisa decidir ser o seu maior projeto, você precisa decidir investir em você. Você tem coisas que ninguém vai fazer por você. Talvez tem coisas que você está insatisfeita na sua vida e você está esperando algo acontecer. Mas se você não mudar, como que as coisas vão mudar? Então tem coisas que não depende de ninguém, depende de você mesmo começar, de você tomar decisões. E para finalizar esse vídeo, mude em silêncio, sem ficar tocando trombeta, sem ficar anunciando, postando, divulgando para todo mundo, porque os resultados eles serão notórios. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixe o seu like. Até o próximo vídeo.